Pessoal, ó, na aula passada, né, na terça-feira, nós tivemos aí um momento de teoria, né, de MMC e MDC, e eu deixei uma lista de exercício para vocês lá. Eu vi que alguns conseguiram, outros não conseguiram. Esse assunto, como vocês verificaram lá, é um assunto que é cobrado no Enem, só que nós começamos a estudar ele lá no ensino fundamental. Quando chega no ensino médio, a gente aprofunda mais nesse assunto. Então, vocês verificaram que tinha questões lá do Enem, né? Acho que tinha 3 questões lá do Enem que eu peguei. Tem mais questões, eu não peguei todas, eu peguei só algumas, que é só para vocês experimentarem como que é cobrado no Enem essa atividade e a importância que isso tem. Galera, nós da Escola de ONI estamos, assim, muito felizes com os resultados que a nossa escola tem alcançado. Nós tivemos mais de 40 aprovações na UFMT, para os mais variados cursos. E aí você vai e pergunta assim, professor, mas tivemos mais de 40, mas nós tínhamos mais de 200 alunos, por que só mais de 40 só passaram, né? Na verdade, acho que foram uns 48 na UFMT, aí teve em outras faculdades, né? O que ocorre é o seguinte, galera, depende do quanto você vai levar a sério tudo isso. Esse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, né, que é uma oportunidade que vocês estão tendo de revisar assuntos da base matemática, assuntos que vão te dar assim um super apoio no aprendizado, não são todos. Por exemplo, nós temos aqui, juntando os 3 grupos que nós temos de WhatsApp na escola, dá mais ou menos uns 500 alunos. Hoje nós temos aqui, eu acho que uns 50 alunos participando, ou seja, 10% só do total, né? Então, se verifica que o interesse não é de todos. Está certo que alguns não podem, por conta de que talvez o celular, ou o computador, ou a internet não esteja legal. A gente entende isso, mas o esforço ele é fundamental agora. A vitória, ela só vai ocorrer na sua vida se você se esforçar, se você se dedicar, tá? Então, nós, professores, estamos fazendo esforço também para dar esse momento para vocês aqui. Bom, vou começar a resolver os exercícios. Nós falamos sobre MMC e MDC, né? Então, na aula passada. Então, vamos começar a nossa aula aí falando sobre como resolver exercícios de MMC e MDC, tá, galera? Então, a aula de hoje é resolução sobre exercícios. Deu, professor. Aí, vamos lá. Beleza? Galera, então, resolução de exercício MMC e MDC. O que nós falamos na aula passada, galera? Ó, eu iniciei falando com vocês sobre qual era a competência e a habilidade do Enem que a gente estava explorando. Então, eu disse para vocês que era a competência 1 e que a gente está explorando a habilidade 4 e 5 aqui, tá? Professor, por que é importante eu saber qual é a habilidade e qual é a competência? Porque, na medida que você entende que determinado assunto contempla a habilidade do Enem, isso quer dizer que você tem que dar mais atenção para esse exercício. Porque todas as questões do Enem, elas são baseadas nas habilidades de cada competência. Tá? Por isso que eu sempre deixo claro para vocês qual é a habilidade que a gente está explorando aí. Tá? Bom, vamos lá então para... O primeiro que nós falamos foi o MMC. Antes de entrar no exercício, vocês lembram que eu dei uma dica de como identificar um exercício de MMC? Eu falei para vocês lá que o mínimo múltiplo comum, ele é identificado toda vez que eu tiver um exercício com ideia de futuro. Lembram lá? Quando encontraram agora, eles vão encontrar novamente daqui a quanto tempo? Então, toda vez que eu tiver um exercício com ideia de futuro, de encontro futuro, quer dizer que eu estou diante de um MMC. Aí, nós falamos também do MDC, máximo divisor comum.
Quando que eu sei que eu tenho que usar um MDC, professor? Lembram lá? O MDC é usado toda vez que o exercício tiver dando a ideia de divisão. Vamos dividir em partes iguais, maior possível ou menor possível, tá? Ou mínimo ou máximo possível. Então, palavras que associam a máximo possível, a divisão é máximo divisor comum. Então, essa é, digamos assim, o macete, a dica para nós identificarmos quando se trata de MMC e quando se trata de MDC, beleza? Bom, primeiro exercício que eu deixei lá para vocês foi esse exercício aqui. Era um exercício bem simples, até no enunciado dele não era tão complexo assim. Como que foi? Quem conseguiu fazer esse exercício aí? Alguém conseguiu fazer esse exercício? Dá uma joiazinha para mim aí, quem conseguiu fazer aí. O Lucas conseguiu, a Yasmin conseguiu fazer, o Danilo. Galera, sabe que uma coisa bem legal é o seguinte, quando eu passo essas atividades, o que importa, acima de tudo, não é você ir lá na internet, pesquisar e copiar ele, não, sabe? É muito mais válido, é muito mais vantajoso você fazer, mesmo que você faça errado, tá? É mais vantajoso você fazer, mesmo que você faça errado, do que você copiar, tá? Ah, professor, eu copiei. Não, não valeu, não valeu. O legal é você tentar fazer, mesmo que você faça errado. Porque agora, quando eu for começar a correção aqui, eu vou poder tirar sua dúvida, ok? Tá? Fiquem atentos aí, se alguém tiver com o microfone ligado, vai ali e desabilite o microfone para não ficar dando interferência. Assim que eu terminar de explicar esse exercício, eu abro para vocês fazerem alguma pergunta, ok? Bom, esse exercício dizia o seguinte, ó, em uma empresa do ramo de confecções de tecidos trabalha com retalhos do mesmo comprimento. Após seguidos cortes, verificou-se que duas peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 e 234 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Dessa forma, o comprimento encontrado foi de... Olha só, o que eu tinha falado para vocês. Ele está dizendo que uma empresa do ramo de confecções trabalha com tecidos aí, né? Teve uma sobra de tecidos. E o gerente pediu para que o funcionário cortasse essa sobra em tamanhos iguais. Olha só a dica, ó. O pano em partes iguais. Partes iguais, gente. Partes iguais, ó. Deixa eu marcar aqui, sublinhar, ó. Partes iguais. Isso é a ideia de divisão. Então, eu vou dividir em partes iguais. E olha só, outra dica, ó. Maior comprimento possível. Aquilo que eu falei para vocês. Como que eu identifico um exercício de MDC? Quando ele fala em dividir em partes e quando ele me dá a ideia de maior valor possível ou menor valor possível. Então, isso aqui está claro que esse é um exercício de MDC. Está claro? Alguma dúvida com relação à identificação do exercício? Conseguiram enxergar que é MDC aí, galera? Dá um joiazinha para mim aí. Conseguiram todo mundo entender que se trata de um MDC exatamente por causa dessas palavras, dividir em partes iguais e no maior tamanho possível? Beleza, maravilha. Então, vamos lá. Bom, se é MDC, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar o MDC entre esses dois caras. Quem são esses caras? O 156 e o 234. Então, vamos calcular o MDC. Cuidado na hora de fazer o MDC. O procedimento é meio semelhante entre MDC e MMC. Só que no MDC, eu só posso dividir por valores comuns, ou seja, o número, o cara que eu vou colocar aqui para dividir, ele tem que ser um número que divide ao mesmo tempo o 156 e o 234. Não pode dividir só um, tem que dividir os dois, ok? Bom, como eles são pares, eu vou dividir por 2, tá? Fazendo a divisão por 2, 156 dividido por 2, 78.
234 dividido por 2, 117. Observe que agora eu não posso continuar dividindo por 2 mais. Por quê? Porque aqui eu tenho um número ímpar, ó, 117. E eu só posso colocar aqui o número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho que encontrar quem é esse cara. Bom, se não for 2, eu tento 3. Se não der o 3, eu tento 5. Se não der o 5, eu tento 7, o 11, o 13. Eu vou tentando os números primos. Eu vou tentar o número 3. Nos critérios de divisibilidade, que eu falei para vocês assistirem essa aula, se não assistiram, assistam, tá? Lá ensina. Quando que é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for um número divisível por 3. Olha aqui, ó. 78, 7 mais 8, 15. 15 é divisível por 3. Então, 78 é divisível por 3. Aqui, 1 mais 1, 2. 2 mais 7, 9. Então, 117, a soma dos algarismos dá 9. 9 é divisível por 3. Então, 117 é divisível por 3 também. Então, vai dar para dividir por 3. Vou colocar o 3 aqui. 78 dividido por 3, 26. 117 dividido por 3, 39. Então, observe que eu tenho agora o 26 e o 39. Tá? Então, vai ficar bem assim, ó. Não dá mais para dividir por 3, porque o 26 não dá para dividir por 3. O 39 dá, mas o 26 não dá. Então, eu tenho que encontrar outro número. 5 não dá, 7 não dá, 11 não dá, vai dar o 13, o próximo número. Então, 13. 26 dividido por 13, ó, 13 é metade de 26, dá 2. E 39 dividido por 13 dá 3. Então, vai ficar 2 e 3. Bom, professor, agora não tem nenhum número que dá para dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Então, é aquilo que eu falei. Pediu para parar? Parou. Acabou. Para aí. Não dá para fazer mais nada. Quem vai ser o meu MDC? O produto do 2 vezes o 3 vezes o 13. Então, multiplicando 2 vezes 3 são 6, tá? E 6 vezes 13 vai dar 78. Conclusão, o tamanho do comprimento de cada pano vai ter que ser de 78 centímetros. E aí está resolvido o exercício. Tranquilo, galera? Compreenderam esse exercício aí? Entenderam qual que era a linha de raciocínio? Dá um joinha para mim aí. Se alguém não entendeu, pode abrir o microfone e perguntar. Ok? Pode ficar à vontade aí, se alguém não entendeu. Se entendeu, dá um joia, tá? Todos aí, beleza? Tranquilo? Tá? Então, de boa. Vamos para o segundo exercício lá. Segundo exercício diz o seguinte, ó. A Secretaria de Transportes Urbanos, com o objetivo de realizar um serviço melhor à comunidade, passou a realizar a manutenção dos maquinários de forma mais intensa. As máquinas do tipo A recebem manutenção a cada 3 dias. Nas máquinas do tipo B, a cada 4 dias. E nas máquinas do tipo C, a cada 6 dias. Se no dia 10 de janeiro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, qual o próximo dia que as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Aí eu tenho as alternativas. Galera, mais uma vez, olha só. Qual era a dica? Se for MMC, o exercício vai nos dar a ideia de encontro futuro. Olha o que está acontecendo aí nesse exercício. As máquinas têm manutenção com 3, com 4 e com 6. Ou no dia 10, elas fizeram a manutenção no mesmo dia. E a pergunta é, qual é o próximo dia que elas irão ter novamente manutenção no mesmo dia? Estão vendo aí a ideia de encontro futuro? Se é encontro futuro, trata-se do quê, gente? MMC ou MDC? Escrevam no chatzinho aí, ó. Vamos interagir aí, ó, no chat. Escreva aí, afinal, é MMC ou MDC? Muito bem, tem uma galera ligeira aí. Hector Lucas, parabéns aí. MMC, ideia de encontro futuro.
Muito bem, tá? Parabéns aí, a Maísa também, ó, Catiane, tranquilo. Então, agora que eu sei que é MMC, aí fica um mole. Observa só, o mais difícil é você identificar. Depois que você identificou, agora, cara, como diz lá a Nico Ilá, ô, mano, agora é só fazer o MMC entre eles, tá? MMC de 3, 4 e 6. Como que eu faço? Faz aquela paradinha, 3, 4 e 6, coloca o traço. O MMC, como eu disse, é parecido com o MDC. Só que no MDC, eu só divido por aquele que divide todos. No MMC, não é assim. Eu tenho que dividir sempre que der para dividir por algum número, pelo menos um. Então, vamos lá. O que ocorre aqui? Eu tenho o 3, o 4 e o 6. A primeira pergunta que você faz é assim: tem número par? Professor, I don't yes. Tem número par. I don't yes quer dizer sim, tá, galera? I don't not quer dizer não, tá? Só para vocês ficarem ligados no meu inglês aí, tá? I don't yes, professor. Tem número par. Se tem número par, então eu vou dividir por 2, por 2, ok? Vou dividir por 2 toda vez que tiver número par. Então, vamos lá. Dividindo por 2. Professor fiel, lindo, maravilhoso, bonitão. Eu. Lindo. Olha só. O 3 não dá para dividir por 2, professor. Beleza. Aquele número que não dá para dividir, o que eu faço? Repete ele, abaixa ele. Então, o 3 não dá para dividir, eu vou repetir, tá? Aí eu dividi o 4, ó, 4 dividido por 2 deu 2, e 6 dividido por 2 dá 3. Ainda tem número par? I don't yes, tenho 2. Então, enquanto tiver número par, eu vou dividir por 2. Então, vou dividir por 2 de novo. O 3 eu vou repetir, porque não dá para dividir. E 2 dividido por 2 é 1. Beleza. Agora, professor, o que eu faço? Agora eu vou dividir por 3. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. E o 1 repete. Pronto. Quando chegar em 1, pediu para parar? Parou. Então, não se faz mais nada a partir daí. Quem vai ser o MMC? Vai ser o produto desses 3 camaradas aí. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC entre eles é 12. Calma aí, não acabou. A pergunta não é o MMC entre eles. A pergunta é, eles encontraram hoje, no dia 10, qual vai ser o próximo dia do encontro. Ele quer saber o próximo dia, não quantos dias demora. Então, se a pergunta fosse, quantos dias vai demorar para eles se encontrarem? A resposta seria 12, vai levar 12 dias. Mas como ele quer saber que dia que vai ser, então, como nós estamos no dia 10 de janeiro, então eu somo mais 12, vai dar 22. Conclusão, a próxima manutenção vai ser no dia 22 de janeiro. Compreendido aí, galera? E aí, dá um joinha para mim aí se entenderam. Se não entenderam, pode abrir o microfone e perguntar. E aí, beleza? Tranquilo? E galera boa, hein? Tá todo mundo 10 aqui, hein? Tá entendendo maravilhosamente bem. Valeu. Então, vamos para o terceiro exercício. Vamos lá. O terceiro exercício é do Enem, tá? Eu estou pegando, na verdade, aqui o exercício número 5, tá? O exercício 3 e o exercício 4, galera, eles são exercícios semelhantes a esses dois que nós fizemos, né? Então, eu não vou trabalhar eles, a não ser que tenha alguma dúvida de vocês, tá? Vou fazer agora o 5 e depois eu vou fazer o 6, que são 2 exercícios de Enem. Então, esse exercício aqui diz assim, ó. O gerente de um cinema... Peraí, deixa eu voltar aqui. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Primeiro critério,
cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Segundo critério, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Terceiro critério, não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. Continuando, o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é. E aí, galera, isso aqui é um MMC ou um MDC? Diz aí para mim, MMC ou MDC? Guilherme está falando que é MMC, Lucas está falando que é MDC, o Hector MDC, Danilo MDC, Maísa MDC. Beleza, galera. Ó, para quem respondeu MDC, está correto, né? Por quê? Por que que é MDC? Qual é a palavra-chave que nos remete ao MDC? Veja bem, ele fala aqui, ó, no critério, ó, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Então, eu tenho que repartir em partes iguais. É uma divisão em partes iguais, tá? Então, quando aparece a ideia de divisão, é MDC, tá? Então, ele já deixa claro isso daí. Um outro critério também que nos ajuda a entender que é MDC é quando ele fala aqui que tem que atingir o número mínimo de escolas. Ó, o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas, tá? Veja bem, gente, para que eu atinja o mínimo de escolas, eu tenho que distribuir o máximo de ingressos. Quanto mais ingressos eu distribuo, menos escolas serão contempladas. Quanto menos ingressos eu distribuir, mais escolas serão contempladas. Entendem isso? Que o mais ingresso implica em menos escola e que menos ingresso implica em mais escola. Então, como o exercício falou aqui, que tem que ser o número mínimo de escolas, quer dizer que eu vou ter que ter um número máximo de ingressos distribuído, ok? Vou ter que distribuir aí o máximo de ingressos. Então, se é máximo é MDC, então vou tirar o MDC de 400 e 320. Lembrando que o MDC eu só posso usar valores que dividem ambos ao mesmo tempo. Então, como são pares, dá por 2, 200, 160, né? Dá par, dá por 2, 180, divido por 2 de novo, porque é par, vai dar 50 e 40, também são pares, divido por 2 novamente, vai dar 25 e 20. Opa, agora não tenho mais os dois pares, então não pode ser mais por 2. Aí eu vou tentar 3. 3 não dá, por quê? Porque 25 não dá para dividir por 3. Professor, mas 25 dá por 5. Então eu posso dividir por 5 aqui, ó, 25 e 20 dá para dividir por 5, tá? 25 dividido por 5 dá 5 e 20 dividido por 5, 4. Opa, 5 e 4 pediu para parar, parou, porque agora não tem mais nenhum valor que divide os dois. Então, quem vai ser o MDC? O MDC vai ser o produto desses valores. Então, eu tenho aí 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 5, 80. Agora, toma cuidado, galera. Muita gente se deu mal no Enem por conta desse exercício. Porque olha só a resposta que nós encontramos aqui, ó. 80, certo? Olha aqui a letra E, ó. Olha a letra E do exercício. 80. Mas observem que a pergunta não era a quantidade de ingressos que deve ser distribuída. Ele não perguntou isso. Ele pergunta qual é o número de escolas que vai ser contemplada. Então, veja bem, gente, se é o número máximo de. Se o MDC faz referência ao número de ingressos, vocês estão me ouvindo? Dá um ok, estão me ouvindo aí. Então, né? Tá, só um minutinho. Vou voltar aqui.
eu voltar aqui, galera. Aí. Veja bem, gente, toma cuidado que esse 80, como eu falei, ele faz referência à quantidade de ingressos aqui, ó, ingressos. E ele quer saber o número de escolas. Então, para encontrar a quantidade de escolas, eu tenho que dividir 400 ingressos. Como eu tenho que distribuir 80 para cada escola, 400 dividido por 80, 5. 320 ingressos, como eu vou ter que distribuir 80 para cada escola, 4. Se eu vou dar 5 ingressos para um e 4 para outra, então eu vou atingir um total de 9 escolas. Essa é a resposta final. Beleza? Viram aí a pegadinha desse exercício para tomar cuidado? Beleza? Tranquilo? Dá um joiazinho aí. Bom, então vamos para o último exercício que a gente vai fazer hoje, que é o Enem 2015, o exercício 6. Esse exercício fala assim: um arquiteto está reformando sua casa de modo a contribuir com o meio ambiente, ele resolve reaproveitar as madeiras. Ele dispõe de 40 tábuas de 540, 30 de 810 e 10 de 1080, todas da mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços do mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível. Olha aí, galera, a dica: maior tamanho possível. E que ele cortasse as tábuas em pedaços do mesmo comprimento, ou seja, divisão, maior valor possível. Então, nós estamos falando de MDC. Beleza, então já sei que é MDC. O que eu vou ter que fazer? Encontrar o MDC entre esses valores. Quem são os valores? 540, 810 e 1080. Tá? Então, vamos lá. Está aqui. Só não pode esquecer que eu tenho 40 tábuas de 540, 30 de 810 e 10 de 1080. Então, depois que eu encontrar o resultado, eu vou ter que multiplicar por esses valores. Então, vamos lá. MDC, como são pares, divido por 2. Aí já não tenho mais número par aqui, ó, 405, vai dar por 3, tá? Vai dar 90, 135, 180, ainda dá por 3, tá? Continuo, vai dar 30, 45, 60, ainda dá por 3. Aí vai dar 10, 15, 20. Agora não dá mais por 3, porque o 10 e o 20 não divide por 3, mas divide por 5. Então, vou dividir por 5. Tá? E aí vai ficar 2, 3 e 4. Agora não existe mais nenhum divisor. Pediu para parar, parou. Conclusão: o MDC entre esses valores vai ser 2 vezes 3 a quinta, ou 3 a terceira vezes 5, que vai nos dar 270 centímetros. Mas toma cuidado, porque o exercício falou lá, bem no final, que o comprimento tem que ser menor que 2 metros. Muita gente também acabou se dando mal nisso daqui, porque esqueceu de levar em consideração essa informação aqui, ó, que a tábua tinha que ser menor que 2 metros. E 270, gente, é 2 metros e 70 centímetros, tá? Ou seja, é maior que 2. Então, eu não posso usar 270. Eu vou ter que usar um valor menor que 270. Bom, professor, como que eu vou descobrir qual é esse valor? Veja bem, o 2, o 3 e o 5 são divisores do 270, do 540, 810 e do 1080. Para que eu tenha um maior valor menor que 2, eu vou ter que tirar um desses caras aqui de fora. Quem eu tiro? O 2, o 3 e o 5. Veja bem, se eu tirar o maior valor, eu vou ter a menor resposta. Se eu tirar o menor valor, eu tenho a maior resposta. Como o exercício quer o maior valor possível, então eu vou tirar o menor deles, que é o 2. Tira fora o 2, fica só o 3 e o 5. 3 a terceira é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes, que dá 27, vezes 5, vai dar 135. Conclusão: 135, gente, vai ser o nosso MDC que nós vamos usar aqui. Na verdade, ele não é o MDC, mas ele é um divisor comum. E, de acordo com o critério, é o maior menor que 2 metros. Agora, basta dividir 540 por 135, porque a tábua tem 540 centímetros, eu divido por 135, vai me dar 4 pedaços. Como eu tenho 40 tábuas,
Isso aqui é 4 pedaços por tábua. Como eu tenho 40, 4 vezes 40, 160. A outra, 810 dividido por 135, 6. Como eu tenho 30, 6 vezes 30, 180. A outra, 1080 dividido por 135, vai dar 8. Como eu tenho 10, vai dar 80. 10 vezes 8, 80. Conclusão, o total de tábuas que será produzida, né, pelo carpinteiro vai ser a soma de tudo isso. 160 mais 180 mais 80, que vai nos dar aí um total de 420. Beleza, gente? Então, era isso daí que era para fazer nesse exercício, tá? Então, é um exercício de MDC, porque ele fala que tem que dividir em partes iguais, todas as tábuas têm que serem divididas em partes iguais, no maior tamanho possível, então um MDC. Encontrei o MDC, depois eu verifiquei quantas tábuas podem ser produzidas no tamanho do MDC, né? No caso aqui, ó, 4, 6 e 8. Aí eu multiplico pela quantidade que eu tenho, tá? E encontrei esses valores, 160, 180 e 80. E a soma deles é o total de tábuas produzidas. Beleza, gente? Ó, pessoal, a aula de hoje era isso, era a correção dos exercícios, né? Então, eu corrigi 4 dos 6 exercícios, ficou 2 lá. Tentem fazer esses 2. Acaso vocês tenham alguma dúvida nele, se tiverem alguma dúvida lá, pode me chamar, tá? Pode me chamar e pelo WhatsApp, tá? Estou à disposição aí de vocês. Vou deixar aqui mais uma vez todos os meus contatos, tá? Vocês têm lá no grupo, tem como pegar meu WhatsApp lá, mas tem meu Instagram ou e-mail. Pode mandar mensagem para mim, nós estamos juntos, tá? E eu vou ajudando vocês aí a resolver os exercícios, tá, gente? Essa aula, ela está postada lá no YouTube, tá? Então, tem um canal lá no YouTube, Professor Jefferson Fiel. Quem ainda não se inscreveu no canal, gente, se inscreva lá no canal. Eu coloco algumas aulas lá, às vezes eu até esqueço de mandar para vocês do grupo. Vocês são notificados toda vez que tem aula lá. Então, e dá um joiazinho para que a gente possa também estar compartilhando essa aula com mais outras pessoas e a gente possa ajudar mais pessoas aí. Beleza? Nós ainda temos 1 minuto e meio. Se acaso alguém quiser falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, você tem aí 1 minuto e 20 segundos agora. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar aí se alguém quiser falar alguma coisa. Rápido, que nós temos pouco tempo. A aula foi boa, professor. Tamo junto. Valeu aí, é nóis. Valeu, Danilo. Valeu. Bom estudo para vocês aí. Pessoal, ó, então, na semana que vem a gente vai ter outra aula também, tá? As aulas são de 40 minutos, não é para não cansar muito. A gente vai ter aí 1, 2 aulas por semana, tá? Então, na semana que vem eu vou fazer e provavelmente outros professores também vão entrar junto aí fazendo as aulas. Beleza, gente? Fica com Deus. Não esqueça de dar um joiazinho lá no final, depois lá no YouTube, que vocês tenham a oportunidade de assistir de novo a aula. Beleza? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.